Deixa eu acompanhar aqui o local da- do PDF aqui. Mas basicamente assim, esse foi um desafio bem grande, como o Felipe falou, principalmente porque no primeiro momento a gente não soube, aí foi contratado para fazer um lounge, é uma loja relativamente grande, são 14 mil metros quadrados, então a gente estava bem preocupado em tentar achar o problema, né? Porque e o problema estava dia após dia aumentando e a gente desesperado para poder chegar no resultado. Aí a gente, não, vamos trabalhar, vamos fazer. Terminamos de fazer todas as análises, falando, oxe, não tá, tá passando tudo, tá dando tudo certo. Eu falei, puxa vida, e agora? Não vou conseguir dar uma resposta para um laudo que eu sei que tá dando problema, né? É, a gente não se atentou muito, por exemplo, ao projeto em si, e sim à obra executada. Então, por isso que a gente fez a medição em loco, todos. A gente viu que tinha algumas variações, executadas do projeto. Então, aí, com isso, e nos deu a surpresa, assim, realmente, assim, de falar, e agora? O que eu faço, né? Eu lembro que na época até pedi a ajuda do suporte do Rodrigo Couto, que nos ajudou bastante também a entender como trabalhar isso, porque esse serviço foi do final de 2023, se eu não me engano, 2020, início de 2024, então já tem um certo tempo. Então a gente usa o CIA há mais ou menos uns 3 anos, acredito, então me arrependo de não ter feito antes, de ter entrado nesse universo antes, mas como eles mesmo falaram, pode entrar que não vai se arrepender. Mas voltando ao tópico do trabalho, a gente então notou que o grande problema desse tipo de treliça espacial, né, é justamente assim, são a questão dos esforços gerados por grandes vãos. Nessa obra em si, a gente tinha vãos de 30, 35 metros, um vão que era maior que os outros, e a gente foi um trabalho bem cuidadoso, meticuloso, que a gente teve até que acompanhar o pessoal da execução para que a gente teve que basicamente trocar as peças danificadas, então não é um processo tão simples de trocar, porque é como se eu fosse arrancar um banzo e fazer outro, né, então é um processo bem moroso, mas basicamente o que nos ajudou a solucionar o problema é diminuir vão. Basicamente foi a primeira proposta nossa, porque como a obra é muito grande, reforçar a obra como um todo daria muito problema, né, muito trabalho, a loja não para, né, a loja tem que continuar rodando. Então, se eu fosse pensar, igual o Felipe apresentou agorinha lá, que mostrava todas as peças danificadas, né, praticamente, então como que eu reforçaria 14 mil metros quadrados de lojas sem parar a obra, né, sem parar a loja? Então, basicamente, a gente conseguiu colocar pilares novos em regiões que não atrapalhassem o fluxo, principalmente no estacionamento, onde a gente consegue mobilizar melhor assim, o- os pilares. E internamente, como não poderia adicionar novos pilares, a gente acabou optando por colocar vigas, né? Vigas metálicas abaixo da sistema espacial para suportar essa estrutura nova. E o que o CIA nos ajuda realmente nesse sistema é essa compatibilização de obra nova e obra antiga, e principalmente da compatibilização das disciplinas, né? Como nesse caso, eram pilares de pré-moldado, então era uma obra que existia, todos os pilares eram pré-moldados e a cobertura metálica. Então, com isso, igual foi mencionado, a gente foi com o aparelho de tração, medimos a armadura de aço também do pilar, também que existia, não só da estrutura metálica, mas do pilar, por tração também. É, e conseguimos fazer essa análise de rigidez necessária para que a obra nova, o novo reforço fosse suficiente para diminuir assim, esses deslocamentos. O deslocamento já havia lá, já estava lá, então a gente não tinha como voltar muito, a gente tentou até macaquear um pouco, e, mas assim, a partir do momento que eu gerei esses apoios, regiões em que eu tinha peças tracionadas, começaram a comprimir, né? Então a gente teve que fazer um reforço local nas regiões de apoio. Então foi um trabalho bem, foi um trabalho rápido. Eu acho que foi feito só, por exemplo, só à noite. Né? A gente estourou a região que estava mais danificada, foi trabalhado só à noite e a gente conseguiu fazer sem atrapalhar o fluxo da loja. E eu, se não me engano, foi mais de um mês para resolver. A gente gastou mais tempo no trabalho, que é
explica, né, tem que gastar mais tempo pensando o que fazer do que fazendo de fato, né, então basicamente, deixa eu vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver aqui, Sim, apresentar aqui. Então, aqui a gente vê que realmente a obra estava na análise linear, correto, estava bem poucos problemas, né, e na análise não linear, que a gente fez essa diminuição da rigidez, a gente dos deslocamentos excessivos, a gente viu que realmente estava se comportando de acordo. Então, aí aqui no caso a gente fez, então, vamos supor, na parte externa, a gente acabou colocando pilares em regiões, nos nós da estrutura, né, então existiam já só esses pilares externos, e aí a gente adicionou esses pilares internos aqui para diminuir esse vão pela ordem da metade do vão, né, praticamente. E internamente, a gente já existia o que aqui está só a parte metálica do reforço. Então, assim, existiam os pilares pré-moldados aqui, e aí a gente fez essas vigas, até vigas grandes, vigas da ordem de 30 metros, 35 metros, que recebem outras vigas, então foi um serviço bem. Mas como é metálica é muito fácil, né? Que eu já levo com as peças prontas, né? Made in loco, então isso nos ajuda bastante a diminuir bastante o tempo de execução.